Olá, sou a doutora Sônia Carvalho e o meu vídeo de hoje é para falar sobre algumas causas de sensibilidade dentária. Ou seja, é muito comum as pessoas reclamarem: caramba, meus dentes estão sensíveis, eu não consigo beber água gelada, eu vou comer uma coisa um pouco mais ácida, dói, ou vou tomar um suco de limão, por exemplo, ou eu como algo mais quente ou açucarado e a dor é intensa. E aparentemente meus dentes não têm nada, estão inteiros. E aí, o que pode ser? Gente, sensibilidade nos dentes tem várias causas. A primeira coisa que nós temos que eliminar é a possível cárie, né? Se tem alguma cárie ou se tem alguma restauração que não está mais vedando bem o dente. Se isso acontece, tem que eliminar isso para poder nós investigarmos e então pensarmos numa segunda causa ou terceira. Uma coisa muito comum que fazem os nossos dentes ficarem insensíveis são as lesões cervicais não cariosas. Que nome grande, né? O que é isso? Entre a coroa do dente e a raiz do dente, nós temos o colo dentário. Vem aqui comigo que eu vou desenhar mais uma vez. Então, se nós olharmos o dente de frente, né, no sorriso, está aqui, ó, um exemplo de um dente anterior. Essa região aqui é que é o colo, né, o colo dentário, que é a união da coroa com a raiz. As lesões cervicais não cariosas, elas acometem justamente a região do colo, que é esta região aqui, que é onde existe o estrangulamento da estrutura dentária. Por isso o nome colo, por isso cervical, porque vem de pescoço, né? E é uma área mais estreita. Se nós olharmos o dente de frente, a gente de repente nem percebe que existe a lesão. A gengiva ela já vai estar mais ou menos aqui, essa área de raiz exposta, e nós temos um valamento nessa região. Muitas das vezes a gengiva ainda está mais aqui embaixo, ela ainda não ficou retraída, ainda não expôs o colo, mas a lesão ela já iniciou. E é uma área muito sensível, é a área mais sensível do dente. Imaginem vocês se nós olhássemos o dente de banda. Eu vou desenhar aqui, né, uma raiz, né, um dente superior da região anterior. É um incisivo, né? Aqui seria onde a língua, né, encosta. Essas lesões são mais bem vistas nessa região aqui, porque forma um valamento, ó, nessa área, justamente no colo, na região cervical, ó, e fica assim. Gente, isso aí é ultra, hiper, mega, muito sensível. É uma coisa que dói demais da conta. Então, quando você vê nessa direção, você muitas das vezes não enxerga, e nessa, você dentro da própria boca também não. O profissional avaliando é que consegue dar a dimensão da perda de estrutura que aconteceu. Isso são as lesões, ó, lesões cervicais não cariosas. Ou seja, não aconteceu uma cárie, mas perdeu a estrutura dentária. Isso é uma causa muito comum hoje de sensibilidade. E assim, essas lesões, elas causam muita sensibilidade. Como que se trata isso, né? Primeiro, vamos lá, não vou falar do tratamento agora. Qual seria a causa, né, dessas lesões? São lesões que acontecem principalmente por conta de alimentos ácidos, às vezes podem ser ocasionadas por trauma de escovação, ou seja, força demais, pressionando a região cervical,
Aí você pode ter uma retração da gengiva, exposição do colo dentário e ainda perda de estrutura por causa do atrito e abrasão do creme dental. Outra causa pode ser força. Pessoas que fazem bruxismo, apertamento dentário, enfim, trava, trinca, aperta, faz força demais. E nessa região nós vamos perdendo estrutura, né? São micro traumas, né? E a estrutura dentária vai embora e nós vamos tendo a formação das valas. E alimentos ácidos. Hoje, principalmente o pessoal que adora o tal do shot de limão, tem que ter muito cuidado. Limão demais vai danificar a estrutura dentária, tá? Eu não vou nem falar dos refrigerantes, porque esses aí eu considero assim, ninguém deveria mais tomar refrigerante nesse mundo, porque faz muito mal à saúde. E aí nem só para os dentes o refrigerante faz mal, né? Mas tem ácido, lante, enfim, e vai destruir as estruturas não só do colo, mas o esmalte também, que são as erosões ácidas. E como é que resolve, né? O dentista vai ter que avaliar, vai entender o grau, né, de evolução dessa lesão, vai trabalhar em cima da causa, porque não adianta a gente tratar o problema sem conversar com o paciente sobre a causa. No caso dos bruxismos, dos apertamentos dentários, que aí já envolve uma doença, né, mais complexa, o profissional vai ter que conduzir da melhor maneira possível, de acordo com cada caso, e aí fica a critério, né, do dentista junto com o paciente, porque aí vai depender se vai usar placa, se não vai, se vai fazer tratamento de uma forma mais holística, se vai tratar ansiedade, enfim. A gente não vou entrar aqui nesse mérito, mas tem que tratar a causa. E quando você tem excesso de força, ou né, o apertamento, ou a questão da alimentação ácida, tudo isso tem que ser conversado para não haver formação de novas lesões. Vamos dessensibilizar esses dentes, né? E aí tem N formas de fazer isso. E as lesões em grau mais avançados, nós vamos restaurar. Nós acrescentamos o material restaurador, que pode ser um ionômero de vidro, que é um material que não é muito estético, ele não tem variedades de cores como as resinas, ou a resina composta. Mas essa questão da restauração também tem que ser discutida, não é uma coisa assim, tem a lesão, vamos botar resina? Não, porque a gente vê na prática que às vezes você restaura e a sensibilidade piora. Tem que entender primeiro como é que acontece, ir lá na causa, fazer uma dessensibilização, para depois sim pensar em fazer uma restauração, se assim for necessário. E aí era isso que eu tinha para trazer para vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem saber um pouco mais sobre o assunto, escrevam aí para mim que eu venho trazer as respostas. E quero dizer para vocês que se esse assunto fez parte, né, da sua realidade, se você sofre com algum tipo de sensibilidade, se eu conseguir te ajudar, compartilhem, né, dividam essa informação com as pessoas que estão no seu convívio, porque assim como foi útil para você, pode ser útil para outra pessoa. E aí, espero vocês no próximo vídeo. Até lá!